Olá, eu sou o professor Claudemir, seja bem-vindo à disciplina de Metodologia Científica. Eu sou formado em Filosofia, pós-graduado em Filosofia e mestre também em Filosofia e sou especialista também em Educação. Fiz uma pós em Educação pela Universidade do Estado de Santa Catarina. E serei o seu tutor nessa disciplina de Metodologia Científica. Essa disciplina é uma disciplina que vai aparecer durante todo o seu curso. Durante todo o percurso dos seus estudos aqui na graduação, você vai precisar dessa disciplina, porque ela vai trabalhar com a questão da produção do conhecimento, da sua formatação, da sua editoração, de como é que você vai apresentar esse conhecimento aos professores e depois a publicação externa também à Unifeb desses seus trabalhos, dessas suas pesquisas científicas. Muito bem. Essa disciplina, vocês vão fazer uma experiência nova, que é uma experiência que vai ser 100% virtual, onde vocês terão acesso ao sistema. Lá estará posto o cronograma da disciplina, o plano de ensino da disciplina, como é que vai acontecer cada atividade da disciplina, que você vai poder acessar, ler as instruções e fazer as atividades. Então, a primeira parte da disciplina, que a gente chama de A1, que é a parte da avaliação 1, vocês vão fazer online, lendo o material, os conteúdos que tem à disposição de vocês. Depois vai ter a A2, que será uma avaliação presencial aqui na Unifeb, onde vocês virão fazer essa avaliação, sem consulta a qualquer tipo de material, sem consulta à internet, sem consulta a celular. Então, vocês virão aqui fazer essa avaliação. Todo esse percurso da disciplina, vocês farão com orientação, com apoio, com a tutoria do professor, que sou eu. Estarei auxiliando vocês nas dúvidas que vocês tiverem. Essa é uma disciplina muito importante, porque vocês vão usá-la nas demais disciplinas, todas do curso que farão. Então, para fazer uma introdução, dar umas dicas para vocês do conteúdo dessa disciplina, nós temos ela subdividida em 4 unidades. A primeira unidade dessa disciplina, ela trata da universidade. Universidade. Então, essa unidade vai discutir aqui a trajetória da universidade no mundo. Surge na Idade Média, vai se desenvolvendo, depois até chegar até nós. Será que ela sempre foi assim, a universidade? Será que começou como ensino superior voltado para a formação humana e profissional? Ou será que com a Revolução Industrial ela torna-se profissionalizante? E qual é a diferença de faculdade, centro universitário e universidade? A faculdade tem alguns cursos, não tem autonomia para lançamento de curso, não tem autonomia para publicar os seus diplomas, enquanto que o centro universitário, que é o caso da Unifeb, já tem autonomia para lançar cursos, pedir autorização para o Conselho Estadual, tem autonomia para emitir diplomas, tem autonomia para fazer ensino, pesquisa e extensão. E a universidade, qual a diferença? A universidade já é um conjunto de faculdades, onde vai ter cursos das várias áreas das humanas, áreas da saúde, das exatas. Então, vai ter o número de professores doutores, que a legislação pede, vai fazer pesquisa pura, além de fazer ensino, pesquisa e extensão. A universidade tem a obrigatoriedade de fazer pesquisa pura, de produzir conhecimento, o que já não é uma obrigatoriedade do centro universitário, como é o caso da Unifeb, certo? Então, essa trajetória da universidade será discutida na unidade 1. Na unidade 2, nós vamos ter uma discussão sobre os métodos científicos. Métodos científicos. Nessa discussão, o texto vai trazer para vocês algumas modalidades de metodologia. Então, método é uma palavra que significa caminho, via, fase, processo. Então, científico porque é o caminho, é a via, é o processo de produção científica, ok?
Então, essa produção científica passa por um planejamento. Esse planejamento, então, é o uso que você vai fazer de algumas metodologias. Então, nós temos duas modalidades de metodologia. Nós temos os métodos de abordagem e os métodos de procedimento, ok? Então, aqui nós vamos ter uma divisão. Métodos de abordagem e vamos ter, letra B, métodos chamados métodos de procedimento. O que faz a distinção entre elas? Os métodos de abordagem são métodos amplos, né, de direcionamento do raciocínio, da lógica da pesquisa. Então, aqui nós temos 5 tipos de métodos de abordagem. Vocês já ouviram falar método indutivo, método dedutivo, método dialético, método hipotético-dedutivo e método fenomenológico. Então, esses tipos de métodos, eles são o ordenamento do pensamento, do raciocínio, de como é que você vai conduzir a pesquisa. Por exemplo, o método de abordagem chamado indutivo é aquele procedimento de pesquisa que você planeja para começar fazendo uma investigação em casos particulares, em dados particulares. E aí você vai observando as amostras e depois você faz uma análise e com essa análise você chega a uma conclusão geral. Né? O inverso já é o dedutivo. O dedutivo já parte de um raciocínio geral, já parte de uma visão mais ampla. E você depois vai chegando na realidade concreta que vai te permitir uma conclusão mais concreta. Né? Então parte do geral para o particular. Já é diferente, por exemplo, o método hipotético-dedutivo, que foi desenvolvido por um austríaco chamado Karl Popper. Então, o Karl Popper disse, olha, o método indutivo está falido, não serve, porque se você observa dados particulares, como é que você generaliza para a realidade toda? Não pode, está errado, você não observou tudo, então eu não posso fazer isso. Então está falido. Então a saída é usar o método hipotético-dedutivo. Como é que funciona esse método? Muito bem, ele parte do conhecimento, já parte das afirmações como se fossem hipóteses, e não como conhecimento pronto, percebe? Então aí eu vou partir de uma afirmação geral, e aí a partir disso eu vou fazer teste na realidade concreta, para tentar falsear essa hipótese, para tentar negar essa hipótese. Por isso que é hipotético dedutivo, porque eu vou usar então esse conhecimento já dado e fazer testes. Só para esclarecer um exemplo, você pega 1 metro de corda de meio milímetro de espessura e lá a afirmação é que essa corda suporta 100 quilos. Uma corda suporta 100 quilos. Então, a partir do método hipotético dedutivo, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos amarrar essa corda nas duas pontas e colocar um peso de 100 quilos nessa corda, ver se ela suporta esse peso, que é a afirmação, que é o conhecimento que nós temos a princípio. Se ela suporta, então a gente diz que essa teoria foi falseada e, portanto, ela está apta a ser conhecimento científico. Agora, se ela não suporta os 100 quilos, então ela foi falseada. Então ela não serve para ser conhecimento, ela vai ser descartada. Porque o Popper tinha a noção de que o mundo já está poluído, tem muito conhecimento por aí, que a gente precisa depurar, a gente precisa fazer o teste, a gente precisa refinar, então, ir limpando para ver o que realmente é conhecimento. Então, esse é feito através do método hipotético-dedutivo. E o método dialético, que é o 4º tipo de método de abordagem. O método dialético é aquele que o pesquisador, no caso você, vai procurar compreender da realidade quais são as contradições que existem, quais são as oposições. Por exemplo, alguém pode estudar, eu quero estudar os partidos de direita, os partidos de esquerda, eu quero estudar PSDB, eu quero estudar PT, eu quero entender qual é a diferença do capitalismo para o comunismo, eu quero entender como é que se opõe patrão e empregado, entende? Então essas oposições é que vai procurar ser entendido já na definição lógica da pesquisa, né? Por isso métodos de abordagem. E tem também o método fenomenológico, que é o 5º tipo, que é o método que vai procurar entender a coisa como ela é em si mesma, tentando depurar ou tirar fora as ideologias já pré-existentes
na nossa consciência, é o olhar para a realidade, tentando entender como é que ela é na sua pureza, né? Na sua origem, sem intervenção da nossa cabeça, da nossa mente. É complicado, é difícil, tem muita discussão a respeito disso, é uma tentativa de fazer pesquisa, de entender realmente como é que as coisas são, sem a intervenção partidária, política, sem intervenção da interpretação, da mentalidade que eu já tenho, da minha cultura. É um pouco complicado, mas é possível. Então, depois nós temos os métodos de procedimento. Como eu disse, de abordagem é mais amplo, é a organização do pensamento, a lógica do pensamento da pesquisa, e os métodos de procedimento já está relacionado com a prática, com a técnica, com o fazer pesquisa. E aí nós vamos ter lá a pesquisa etnográfica, né, o método etnográfico, o método histórico, o estudo de caso, o monográfico, né, que vai procurar entender bem a realidade. Então, como é que você vai realizar a pesquisa? Então, aí você tem ali alguns tipos de métodos de procedimento, no sentido de proceder, de como fazer, né? Então, o material vai trazer para vocês alguns tipos de métodos, de procedimentos, que vai permitir, então, você compreender bem aí como é que são os métodos de procedimento. Bom, então eu falei de duas unidades. Nós temos a universidade, métodos científicos, e tem também uma outra unidade que trata da produção acadêmica. Como é que vai ser a produção? Como é que vocês vão produzir os trabalhos acadêmicos? Aí tem vários tipos de trabalhos que vocês farão. Resumo, resenha, estudo de caso, artigo científico, paper, que serão produções com modalidades distintas que vocês elaborarão no decorrer dos cursos, das disciplinas, para apresentar aos professores, que são metodologias para investigar aí determinados assuntos ou problemas de pesquisa, como nós costumamos chamar. E uma quarta unidade que vai ser a apresentação desses trabalhos. Como é que você vai apresentar? Qual é a linguagem adequada que você precisa apresentar? Como é que se escreve adequadamente? Quais são os formatos da editoração dos textos que você vai apresentar? Como é que tem que ser? Qual o tamanho de letra, o tipo de letra, as margens? Como é que você vai fazer a citação curta, a citação longa? O que é citação direta? O que é citação indireta? Essa formatação que precisa saber. Então, essa vai ser a quarta unidade que vocês vão realizar nessa disciplina. Bom, isso é um pouquinho a síntese do material, da disciplina que vocês estudarão aí nesses próximos meses. E, acima de tudo, é necessário ter em mente uma questão central: o cuidado com as datas, com o cronograma, as leituras individuais, atentas, né, as dúvidas tiradas com o seu tutor, o acompanhamento da disciplina com muito cuidado para evitar, né, que venha a ter prejuízos aí, não acompanhar o aprendizado que é necessário para a disciplina, ok? Então aqui ficamos à disposição para ajudar vocês no que precisarem. Fique atento, essa é uma disciplina muito importante, é uma das disciplinas que vocês farão na modalidade EAD. Uma das grandes vantagens de fazer uma disciplina EAD é que você tem todo o material à disposição, inclusive no celular, se você precisar, para estudar a hora que você acha que é mais adequado. Se é à noite, se é de manhã, se é final de semana, se é durante a semana, se é no feriado. A hora que você pode, você vai lá e estuda, não necessitando vir aqui na instituição para cursar essa disciplina, exceto em um dia que você vai agendar depois para fazer a avaliação. Então essa é uma nova dinâmica que hoje o mundo todo está usando, as universidades, as grandes universidades estão introduzindo essa modalidade, que é a dinâmica do mundo que vivemos agora, o mundo da tecnologia, o mundo da comunicação, da distância, não necessariamente do presencial. Então, é preciso entender essa lógica e entrar nela, senão a gente vai ficar para trás, ok? Então, é isso aí, bons estudos para você, ficamos à disposição. Até lá.